Olá, bem-vindo ao Conta Corrente. Dos programas infantis para as faculdades e mesas de negócio. A indústria da animação registra um crescimento extraordinário no Brasil e também no mundo. De acordo com uma estimativa da consultoria internacional Ernst Young, no ano passado o mercado de animação movimentou cerca de 100 bilhões de dólares em todo o planeta. No Brasil, é claro que essa cifra é bem menor. Nós ainda estamos muito distantes dos grandes polos da animação mundial, como Estados Unidos e Canadá. Mas os desenhos animados deixaram há muito tempo de ser coisa de criança por aqui. E o futuro do mercado brasileiro de animação é o tema do nosso Conta Casual. Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, quem não conhece esses personagens? A turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo já teve várias versões no teatro e na TV. Mas a famosa boneca de pano e seus amigos ganharam traços mais modernos, digitais e entraram para o mundo do desenho animado. Nós fomos conhecer os bastidores do processo de criação desse desenho. Dos livros de literatura para televisão. Apresentar os personagens de Monteiro Lobato em forma de animação é divertido, mas uma responsabilidade tanto. Para isso, o pontapé inicial é escrever um bom roteiro. Uma das etapas fundamentais para dar vida a um personagem. A ele. Você já assistiu a um desenho animado e ficou se perguntando quem são as pessoas que estavam por trás daqueles bonecos? Bem, hoje nós vamos conhecer os atores que fazem as vozes do pessoal do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Estão ali atrás daquela porta. Vamos lá? Olá! Oi. Tudo bem? Olá. Deixa eu ver aqui quem é que tem cara de Emília. Você? Ah, acertei! Emília, quantos anos você tem, Emília? Eu tenho 12. É mesmo? E você então faz quem? A Narizinho. A Narizinho. O Pedrinho, deixa eu ver. Ninguém me fala nada. Eu acho que o Pedrinho é ele. É, acertou. Puxa, foi por pouco, hein? Quase, tá vendo? E a Dona Benta? Eu sou a Narizinho. Pronto, acho que esse é um bom lugar. Também acho. Vamos pra casa. Vocês ouviram alguma coisa? O ovo tá rachando. E na sua escola? O pessoal pede pra você fazer a voz da Emília? Nossa, bastante. Meu Deus do céu. Toda vez que eu vou pedir, sei lá, uma régua impressora na outra sala, eles ficam falando: ai, faz a voz, faz, deixa eu saber. E como é que é pra você na escola? O pessoal pede pra você fazer a voz da Narizinho? Todo segundo. Na minha família mais ainda. Porque eu vou falar alguma coisa com eles. Ai, como seria isso com a voz da Narizinho? Toda hora. Emília! Finalmente a gente vai poder conversar. Vozes gravadas, agora é hora de montar o storyboard. Depois, quando ele monta esse roteiro desenhado e coloca o tempo de cada cena, ele vira um animatic. É o esqueleto do filme, que tem que passar pelo crivo do diretor, do roteirista-chefe e do produtor de conteúdo. A gente pode ter alguma interpretação que está além do ponto, então ficou muito agressivo, ou então ficou muito suave, a gente acha que não está no tom que vai favorecer o roteiro, a contação daquela história. Que tipo de mudanças eles pedem? Reações, não é? Momentos que a gente tem que ter uma risada um pouco mais escancarada, né? Né? Alguma coisa mais presente, né? É aí que a Melissa entra em ação. Linha 42 não chora tanto. Tá bom. Um pouco mais rapidinho. Às vezes a gente grava algumas opções e nenhuma satisfaz como eles queriam lá, ou não cabe no tempo do animatic ou alguma coisa aí. A gente volta e refaz. Essa cena tá aprovada? Cena aprovada, e agora a gente vai para o próximo passo. Que é? Animação. Em que outro lugar um sabugo de milho leu todos os livros da estante e virou um sapo, né? A parte de animação é muito divertida, é hora de dar vida a essas figuras, né? O animador é o responsável por não só dar movimentos, mas e dar alma, né? Depois da animação ainda tem a parte da finalização. O que acontece nessa etapa? A gente reúne todas as cenas e dá o corpo final, a edição final do filme. Então a gente cuida desse acabamento de edição do episódio.
E para falar sobre o mercado brasileiro de animação, a gente recebe o cineasta, sócio fundador e chairman da Mixer, uma das principais produtoras do mercado brasileiro, que é responsável, entre outros, pelo desenho do sítio, João Daniel Tikomirov. Seja muito bem-vindo ao Conta Corrente. Tony, é um prazer. Obrigado por sua presença. João Daniel, quando que vocês começaram a apostar nesse filão da animação e como que surgiu o interesse? Foi pouco depois da fundação da Mixer. E nós tínhamos realmente a meta de atender a toda a atividade audiovisual do mercado, em todos os seus segmentos e gêneros, né? Então a animação já surgiu como uma primeira possibilidade com o Canadá. E nós fizemos o Escola para Cachorro, que foi uma série feita em coprodução com o Canadá, porque existe esse livre trânsito Brasil-Canadá como estabelecido pelo governo brasileiro. E foi uma experiência maravilhosa, porque o Canadá tem uma grande tradição de animação também, desde a escola McLaren. E realmente foi um trabalho que passou já em 16 países e fizemos já 2 temporadas também. E logo a seguir veio a possibilidade com a Globo de se fazer o Sítio Pica-Pau Amarelo, que era um sonho que eu tinha muito grande, porque a cultura brasileira, né, extraordinária para as crianças dessa geração nova, né, conhecer essa cultura Monteiro Lobato, né. Então foi fascinante poder desenvolver isso a partir dessa coprodução com a Globo e realizar o Sítio Pica-Pau Amarelo, e agora já na 2ª temporada. E quais são hoje os países mais destacados nesse mercado de animação? Os Estados Unidos, sem dúvida alguma, é um líder absoluto. A Inglaterra também tem um bom potencial. O Canadá é uma tradição muito grande que tem também. E existe mão de obra muito forte em países asiáticos também, né? E também na Índia. Na Índia, por exemplo, tem um potencial enorme de mão de obra de animação. Agora, a propriedade intelectual, que a gente chama, né? Que é exatamente aqueles que se desenvolvem as ideias, a produção e tudo mais. E isso são mais esses países que eu mencionei. E o Brasil, como é que está comparado com esses grandes polos produtores? É um mercado crescente, é um mercado que começou há muito pouco tempo, essa área de animação no Brasil há muito pouco tempo realmente. Então o que acontece? É um grande mercado que está se fazendo, que está se criando, existe uma demanda enorme. A animação tem um fator extraordinário, que você pode reprisar quantas vezes quiser, porque as gerações vão sucedendo. Então você tem exemplos clássicos da animação mundial e que são vistos, existe de repente só X animações ou vamos dizer, temporadas de um determinado produto e que é visto por 30 anos. É atemporal, é atemporal. E isso é extraordinário. E criança tem outro problema também, um problema bom. Ela adora repetir, né? Ela não consegue ver uma vez só, ela quer ver de novo, ainda tem isso também. E o mercado de animação é um mercado extraordinário que tem, além da própria exibição da peça na TV, na internet, em várias plataformas, tem também um aspecto do licenciamento. Quer dizer, o que gera de licenciamento é uma coisa extraordinária. Produtos, bichinhos, jogos, N plataformas. Então, essa parte de licenciamento é uma coisa agregada fortíssima ao produto animação. Tá certo. Nós falamos do crescimento do mercado de animação no Brasil. Vamos ver isso em números. De acordo com a Associação Brasileira de Cinema de Animação, no início do século passado, década de 10, foram feitos 4 filmes de animação no Brasil. Aí a gente vê no gráfico que esse número vai subindo aos poucos, com alguns tombos, como o da década de 80, que todos nós conhecemos como a década perdida, anos de crise, hiperinflação. Na década seguinte, 90, um salto, 216 filmes. Só entre 2000 e 2004, mais um crescimento impressionante. Em 5 anos, foram feitos 373 filmes de animação. Os dados da BCA vão até 2004, mas é claro que nesses últimos 8 anos, esse número aumentou ainda mais. João Daniel, o que mudou no mercado brasileiro de animação, vendo de dentro, como você tem a possibilidade, nesses últimos 10 anos? Mudou a profissionalização. Quer dizer, eu acho que a profissionalização do setor foi latente, foi claríssimo. Mão de obra também, quer dizer, tivemos um aumento muito grande de novos talentos até que foram exportados. O Saldanha, que é um grande animador, grande criador de animação brasileiro. Conhecido que faz Era do Gelo, Rio. Exatamente. Então nós temos assim grandes já exemplos até também de sucesso internacional. E o Brasil cada vez mais profissionalizando, tendo produtoras que estão se estruturando, estão cada vez mais prontas para fazer um ótimo trabalho de nível absolutamente internacional. Hoje nós temos produtos não só da Mixer, mas também de outras produtoras, que estão sendo exportados para diversos países, fazendo grandes sucessos, inclusive no próprio Estados Unidos. Quer dizer, então é um mercado extremamente crescente.
Eu acho que a razão principal são as possibilidades que você tem do mercado, o nicho que existe muito claro, porque, como você mesmo citou, é um mercado que iniciou há muito pouco tempo seu crescimento, e tem muito para crescer ainda. E olhando do ponto de vista da mão de obra que você comentou, a mão de obra que a gente tem aqui no Brasil para esse segmento é qualificada o bastante e o número de profissionais é um número suficiente ou não? Ela é qualificada e o número de profissionais ele é o suficiente para o presente, presente. Porque se você pensar já no amanhã próximo, já não dá mais. Então, com isso que está se formando muitos novos profissionais, tem até um número grande agora de animadores mesmo, que seria uma mão de obra qualificada, mas que estão sendo preparados pelas escolas. Tem hoje várias escolas técnicas estão preparando isso. Tem talentos de direção muito bons. Que se tem uma coisa interessante tem que se comentar, que talvez o público não conheça tanto isso. Para se fazer um desenho animado, não significa que você tenha só o animador. Você tem todo aquele processo que foi até mostrado rapidamente, mas que é o de desenvolvimento, que é a criação dos roteiros, os storyboards, o diretor, o produtor, todos esses elementos, diretor, produtor, toda essa direção de arte, é idêntica a se fazer um filme de longa-metragem ou fazer uma série para televisão, uma novela, né? São os mesmos elementos, inclusive alguns diretores que às vezes fazem até filmes ao vivo, live action, né? Tim Burton, por exemplo, que também faz animação brilhantemente. Quer dizer, o diretor, para dirigir a mesma coisa, enquadramento, ângulo, como contar a história. É o storytelling, e tanto faz ser em animação como ser em live action. Né? Então, esse processo e essa parte brasileira, hoje, é extremamente bem reconhecida com prêmios no Emmy Awards, prêmios internacionais que o Brasil recebe na televisão e no cinema. Isso já comprovado. Você somando esses valores, esses talentos, com os especialistas em animação, que são hoje crescentes e tem um número muito qualificado realmente no Brasil, você tem uma qualidade de resultado final compatível ao mercado internacional. Principalmente quando se trata em 2D, principalmente, que é o que as crianças mais têm acesso nas TVs, por exemplo. Né? Meu Daniel, a gente já continua a nossa conversa. Estamos de volta com o nosso Conta Casual. Dá para imaginar a animação brasileira competir de igual para igual com filmes estrangeiros? Desenhos feitos totalmente aqui no Brasil já estão brigando pelo mercado como gente grande. Mas se sobra criatividade, falta apoio. Um cenário pode estar mudando, principalmente com as linhas de financiamento do governo federal. O BNDES já investiu através do licenciamento para marcas, né, de bens de consumo, material escolar, brinquedos, etc. É um produto também que tem um ciclo de vida mais longo, né? Então tem várias animações importantes, internacionais, que têm 50 anos de idade ou mais e a gente continua assistindo, né? Outro motivo é que elas viajam melhor, né? Porque uma animação, quando é dublada na língua original, da língua nativa de um país, ela, para o público, né, em geral o público infantil, ela se torna um produto nacional. Não existe essa barreira cultural, né, da imagem, do sotaque, do estilo, né? É um produto também bastante formatado para encaixar nas grades de TV e que no Brasil é o segmento que tem o maior potencial de crescimento agora. Daniel, quanto custa produzir uma animação como o Sítio do Pica-Pau Amarelo que a gente viu? São 26 episódios, né, de 10 minutos, que é o tempo com o intervalo, fica em 11, 12 minutos, mas a média, inclusive, de tempo é essa para que a criança dessa faixa de idade suporta ver um tempo, não é como o adulto que vê meia hora, uma hora. E o custo desses 26 episódios é de 4 milhões e 300, 4 milhões e meio, normalmente o valor
para fazer uma série de 26 episódios. E o tempo de produção? O tempo de produção demanda de 8 meses a 1 ano. Porque isso considerando, quando eu falo tempo de produção, é total. Desde a elaboração dos roteiros, desenvolvimento dos roteiros, dos storyboards, todo o processo de pré-produção, depois o processo de realmente animação, sonorização, que é feito até antes da animação, que é até um fator interessante só de mencionar, porque às vezes o público pensa em dublagem, na verdade, quando você faz uma animação, não é dublado, o som é original, que na verdade é feita a animação a partir da voz. É o contrário de quando você recebe uma animação feita internacional, que você vai dublar na língua nativa. Mas quando a língua nativa é o próprio país que produz, você primeiro faz a gravação da voz original, como vocês viram na matéria, dos atores que nós contratamos, para fazer depois a animação em cima desse movimento, quer dizer, do som que é feito o movimento labial na animação. E qual que é a carta que você tem na manga agora? Quais são os próximos projetos? Olha, nós temos um novo projeto que é, bom, além do Sítio Pica-Pau Amarelo, que estamos na 2ª temporada e que vai ser lançado provavelmente no início do ano que vem, pela Globo. Nós temos o Vivi Viravento, que é uma animação nova bastante interessante. Estamos fazendo em coprodução com o Canadá e também vai ser lançado em vários países, né? E temos, evidentemente, fora a animação, nas outras áreas da Mixer, outros projetos de séries e de longas. E para quem quer trabalhar nesse segmento de animação, qual que é o seu conselho? Qual que é o melhor caminho para entrar nessa parte do mercado? Depende de onde ele acha que se encaixa melhor, o talento dele, qual é o seu, né, a sua forma que ele acha que pode ser mais reconhecido. Pode ser tanto na fase criativa, vamos chamar da desenvolvimento, a parte mais intelectual, seja do roteiro, seja na direção, ou na parte mais do talento manual, que é você ser um animador, você ser um ilustrador. Então você tem vários setores dentro dessa área da animação em que a mão de obra é extremamente bem-vinda, porque, como nós falamos há pouco, ela vai necessitar de mais mão de obra, com certeza. O futuro da animação no Brasil. Mais espaço para crescer? Muito espaço para crescer. Nem começou ainda. Eu diria que o crescimento está aqui embaixo e a curva vai ser muito ascendente, porque indiscutivelmente é uma demanda natural e com todas as aberturas hoje que nós temos, através, como foi dito, do BNDES apoio, as leis que o governo adotou, as leis de cota, uma série de coisas para a televisão, tanto a cabo, no caso da lei de cota, como as próprias TV aberta, que também necessita de produtos animados brasileiros, de cultura brasileira, eu diria que a progressão de aumento de demanda vai ser imenso nos próximos anos. João Daniel, obrigado. Agradeço. Presença hoje? Foi um prazer, viu? Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.